Bom dia, gente. Muito bom estar aqui. Um evento que tem muitos significados positivos para nós. Semana do aniversário da cidade de São Paulo. Sábado, a nossa cidade completa 471 anos. E também um momento muito importante da entrega dos nossos 100 ônibus, mais 100 ônibus elétricos para a cidade, que isso traz uma qualidade de vida enorme, tanto para quem dirige, para quem trabalha, né, os cobradores, os motoristas, como para os passageiros e como para toda a sociedade, porque isso representa um bem enorme para toda a nossa cidade de São Paulo, como já foi dito aqui, né, por não ter mais emissão de gases de efeito estufa e que vai ajudar muito o nosso meio ambiente. Então eu queria aqui, antes de deixar minha breve mensagem, cumprimentar o meu vice-prefeito, Coronel Melo Araújo. Obrigado, Coronel Melo, por todo o trabalho que já vem desenvolvendo conjuntamente, pela sua dedicação. Nossos vereadores aqui, muito bom. Eu que fui vereador durante 8 anos, eu vejo os vereadores participar dos eventos, fico muito feliz, né? Porque ver o que é o dia a dia do executivo e os nossos avanços, vai nos ajudando na nossa administração. Comentar aqui o Paulo Frange, fui vereador com o Paulo durante 8 anos lá, uma honra. Quando eu cheguei lá, o Paulo já era vereador e eu pude aprender muito com o Paulo, né? Um médico, grande especialista, inclusive na área de urbanismo, apesar de ser médico, também conhece muito de urbanismo, então me ajudou muito a poder entender a dinâmica da Câmara. Queria então agradecer por todo o seu trabalho, Paulo, mas deixar também ressaltado o meu agradecimento de quando eu cheguei lá na Câmara em 2013, você, né, me acolheu tão bem, me ajudou tanto a poder entender a dinâmica da casa. Comentar a Zoe Martins, nossa vereadora, aí iniciando agora com muita energia, né, muito gás. Não tenho dúvida que vai fará uma boa administração na sua vereança, fará uma boa gestão. Então, nosso sempre vereador, Gilberto Natalini, que também tem a honra de ter sido vereador com o Natalini. E o Natalini, ele era chato pra caramba. Ainda é. Mas sabe aquele chato bom? Eu fui relator de orçamento muitas vezes, né? A minha área era de finanças, então eu relatava orçamento muitas vezes. E aí o Natalini ficava para mim: não, você tem que aumentar o orçamento do verde do meio ambiente. Você tem que aumentar o orçamento do verde do meio ambiente. Precisa aumentar o verde do meio ambiente. E a gente aumentava, mas nunca atingiu tanto que o Natalini queria, o Rodrigo, sempre queria mais. E ele foi nos ensinando, né, a importância dessa preocupação com o meio ambiente. As suas falas na tribuna, nas comissões, e mais do que as suas falas, a sua forma de conduzir a vida e de agir. Porque tem gente que fala de um jeito e faz de outro, né? Tem uma frase da Cora Coralina que eu gosto bastante, que ela diz o seguinte: feliz é daqueles que ensina o que sabe, mas faz o que ensina, né? Porque tem gente que quer ensinar muita coisa para as pessoas, mas faz totalmente diferente. E o Natalini é uma daquelas pessoas públicas que a gente tem muito orgulho de ver a sua fala, mas também, principalmente, toda a sua atividade. Fico feliz de você estar aqui, viu, Natalini? Queria cumprimentar aqui nosso também sempre vereador, Nunes Teixeira, também grande trabalho, batalhador, homem de comunidade, muito presente. Parabéns, Nunes, pelo seu trabalho. Nossos secretários municipais aqui, o Celso Caldeira, Transporte e Mobilidade Urbana, iniciando nessa nossa gestão, o Fabrício Cobra, das subprefeituras, o Rodrigo Achiuchi, do Verde Meio Ambiente. Nós tivemos ontem um evento importante, que aqui do ladinho nós vamos ter aqui o nosso Parque Campo de Marte, aqui do lado. Então a gente está entregando aqui 100 ônibus elétricos, tem um Parque do Campo de Marte, que é uma área de 400 mil metros quadrados, que a gente vai ter mais um parque aqui na cidade, né? O Rodrigo trouxe aqui os dados com relação à questão de plantio de árvores, né? Inclusive, a gente vai fazer uma obra importante lá na Sena Madureira. Eu vou convencer o Natalino agora. Que vai ter que, né, a obra do complexo de túnel da Sena Madureira vai melhorar o trânsito, vai deixar menos carros circulando, porque vai desafogar ali e vai fazer com que também as pessoas possam chegar mais cedo em casa, sair mais tarde, ficar mais com a família. Mas é óbvio, né, numa obra a gente tem que, às vezes, fazer algumas ações. Aqui, cada um de vocês mora numa casa ou num apartamento. Aonde vocês moram, tinha ali uma árvore, né? Então, a gente tem que fazer lá a remoção de 172 árvores para fazer essa obra do túnel. Mas a gente vai plantar
tantas outras, e só no ano passado nós plantamos quantas mil árvores? 80 mil árvores nós plantamos. É lógico, se a gente pudesse fazer a obra sem tirar árvore, seria o ideal, mas às vezes você tem que fazer alguma ação ali para melhorar do ponto de vista geral, que é essa questão da fluidez, da mobilidade, para ter os ônibus andando mais rápido, as pessoas poderem ter mais tranquilidade, né? Então eu fico assim com muita tranquilidade de tudo aquilo que a gente tem feito na cidade, essa quantidade de obras aqui, a ponte Piritubalapa está em obras, a ponte Interlagos, o corredor Imirim, corredor Amador Bueno, corredor Itapecerica, corredor Interlagos, enfim, muitas ações, e eu acho que é de fundamental importância fazer aqui o complexo de Tunicena Madureira, e a gente vai mostrar lá para o judiciário, porque essa obra foi paralisada pelo judiciário, de que todas as compensações ambientais a gente está fazendo. E por que eu estou falando isso? Porque eu falo com muita tranquilidade. Eu tenho lido bastante sobre ações de outros prefeitos, né? Não dá para comparar o que Faria Lima fez do ponto de vista das obras de infraestrutura, né? Uma cidade estava crescendo, ou seja, tantos prefeitos fizeram tantas coisas. Mas eu não vi na história nenhum prefeito, e por favor, não vejam isso como arrogância, só constatação histórica, nenhum prefeito que tenha feito mais pelo meio ambiente do que eu, Natalina. Não vejo nenhum prefeito que tenha feito mais do que eu. E aí, na minha fala aqui, eu vou sintetizar um pouquinho dos nossos avanços. Mas aproveitar aqui, Rodrigo, agradecer pelo teu aceite para ser secretário, pela sua dedicação aí, pelo seu trabalho. Cumprimentar a Marcela Arruda, nossa secretária de gestão, uma secretária sempre muito observadora, né? Muito competente, muito observadora, e que também está fazendo um excelente trabalho feito da gestão. Orlando Morando, que está todo feliz aí, nosso secretário de Segurança Urbana, feliz pelos resultados na segurança. O Smart Sampa já passou de 500 pessoas que eram foragidos, que estavam foragidos da justiça e foram identificados pelas câmeras do Smart Sampa e foram presos. 30 pessoas desaparecidas foram encontradas pelas câmeras. Mas o Orlando Moreno também está feliz, porque eu fui prefeito de São Bernardo do Campo, e ele está aí todo alegre que um desses ônibus aí, aliás, muitos desses ônibus foram produzidos lá em São Bernardo do Campo, né? Aí ele fez questão de me puxar dali e falar, vem ver, que o ônibus, esse é mais bonito que aquele. É igualzinho, gente, não tem diferença, né? Mas para ele... Aqui. Hã? É o melhor do Brasil, porque aqui eles são produzidos lá em São Bernardo do Campo. Obrigado, Orlando. Nossos secretários aqui também, o Gilmar Pereira, de Mobilidade e Trânsito, nosso querido José Renato Nalini, de Mudanças Climáticas. Olha a responsabilidade do Nalini. Na maior cidade da América Latina, cidade que está inserida na 5ª maior metrópole do mundo, 12 milhões de habitantes, maior do que muitos países, né, essas ações do nosso governo para tratar das questões de mudanças climáticas. Então, Nalini, o Melo estava falando ali, puxa vida, como eu gosto do Nalini, como você acertou de trazer, estava falando agora aqui. Eu também tenho muito orgulho de ter o Nalini nesse time aí de primeira. O Vitinho Sampaio, meu chefe de gabinete, o Magal, que é o nosso subprefeito aqui da Santana Tucuruvi, o Marcelo Michalski, superintendente de contratos do sistema de transporte da SP Trans, meu querido amigo, delegado Roberto Monteiro, obrigado pela presença. Roberto foi nosso seccional aqui, ajudou muito a administração. O Walter Bispo, presidente da Autoviação Transcap, a Ângela Agoston, presidente da Express Transportes Urbanos, a Ieda de Oliveira, diretora executiva da Eletra Industrial, o senhor Francisley Carlos de Lima, diretor da empresa Nortebus, Nicole Conai, gerente da C40, e aqui é importante a gente falar o que é o C40. Muitos de vocês devem falar, o que acha esse C40? C40 é uma instituição que reúne 97 grandes cidades do mundo que trata de muitas questões, mas muito em especial das questões de meio ambiente e sustentabilidade. E a cidade de São Paulo, ela é parceira do C40 e contar uma coisa aqui para vocês, uma peculiaridade, Naline. Nós, Naline e Nataline, tem aquelas reuniões do C40 e aí estava falando o seguinte, olha, a meta que o C40 coloca para as cidades é de que as suas áreas de cobertura vegetal cheguem a 30%. E é tão gostoso, gente, quando a gente tem uma reunião dessa com essas grandes cidades do mundo, e aí o prefeito de São Paulo fala, olha, eu queria fazer um comentário, a meta é 30% de área de cobertura vegetal,
a cidade de São Paulo chegou em 54% de área de cobertura vegetal. Para vocês verem o tanto que a gente está avançando em vários temas. Queria apresentar aqui a Nicole Conai, gerente do C40 também. Eu já comentei. O inspetor Subtenente Ribeiro, comandante adjunto norte da nossa gloriosa Guarda Civil Metropolitana. Simone Cruz, em nome de quem eu cumprimento todos os nossos motoristas, que eu vim aqui cumprimentando e conversando com eles, e todos me relatando de como é bom dirigir um ônibus elétrico. É muito mais suave, sem barulho, sem poluição. Então, fico muito feliz da gente poder atender essas questões do meio ambiente, mas também, muito em especial, os nossos motoristas. Vamos aqui os representantes das empresas fornecedoras e encarroçadoras de ônibus, nossos amigos da imprensa, senhoras e senhores. Olha, a entrega hoje de mais 100 ônibus da nossa frota aqui de ônibus da cidade de São Paulo representa, como a gente já disse aqui, um avanço muito grande, muito grande. 64% da emissão do dióxido de carbono que é emitido aqui na cidade de São Paulo, proveniente dos 7 milhões de carros que circulam por dia e 1.300.000 motos que circulam por dia na cidade, 64% da emissão de dióxido de carbono é proveniente dessa frota. Para vocês terem uma ideia da importância, metade disso, aliás, mais da metade, 55% são provenientes do modal de transporte. Portanto, a gente tinha, e por isso estamos fazendo, essa ação tão importante de fazer a substituição dos nossos ônibus a diesel por ônibus elétricos. Também estamos substituindo os nossos caminhões de coleta de lixo a diesel por caminhões biometano. Também estamos substituindo, como a gente entregou alguns dias atrás, 50 veículos da Guarda Civil Metropolitana, que são veículos não poluentes. E a cidade vai avançando demais. Quando a gente vem aqui hoje, no evento desse, aonde esse investimento custou 213.578.000 reais, que é um veículo muito mais caro do que a diesel, a gente demonstra o nosso compromisso com o meio ambiente. Porque era muito mais fácil pegar um ônibus mais novo a diesel, muito mais barato, 1/3 do valor que custa um ônibus elétrico. Mas tem uma outra questão que eu queria comentar com vocês, que é importante, que eu falo sempre da saúde financeira da cidade. Só com a saúde financeira da cidade a gente consegue fazer o cuidado da saúde das pessoas, a melhora do transporte coletivo, a melhora no programa habitacional, enfim, todas as políticas públicas necessárias. Tem uma questão fundamental, Paulo Frange e Zoe, quando a gente compra um ônibus desse, que custa 2.200.000, e um ônibus normal a diesel custaria 700.000 reais, vocês vão falar, puxa vida, tão caro. Mas olha que importante a gente poder ter uma análise da gestão financeira, que você não faz nada se não tiver o recurso para fazer o investimento. Como foi dito aqui, a lei é muito antiga para que a gente pudesse ter noções com relação à questão do meio ambiente e a mudança de frota. Só agora que a gente vem conseguindo avançar nesse tema. Bom, qual foi a conta que eu queria compartilhar com vocês? Um ônibus a diesel, a gente gasta em média 25.000 reais de diesel. 25.000 reais por mês de diesel. Um ônibus elétrico, o custo é de 5.000 reais. Portanto, a gente vai ter uma economia de 20.000 reais por mês, entre o uso de diesel e o uso da eletricidade. Com a economia de 20.000 reais por mês, obviamente, a economia no ano será de 240.000 reais. E em 10 anos será de 2.400.000 reais. Portanto, quando a gente fez um modelo de financiamento, aonde nós pegamos o recurso com as taxas mais baratas, com um prazo maior para pagamento e com a carência, dentro da conta matemática, esse nosso investimento, Nataline, ele passa a ser um investimento, né, que sequer vai afetar as finanças da cidade. Então a gente faz ganho, a gente vai tendo avanços na cidade, proteção ambiental, saúde, inclusive financeiro. Não vai onerar os cofres da prefeitura essa ação da substituição dos ônibus. E por que não vai onerar? Porque nós conseguimos trazer recursos, né, com taxas muito mais baratas, subsidiadas do Banco Mundial, do BNDES. E por que a gente conseguiu? Porque São Paulo atingiu um nível de capacidade financeira. A FIT, que é a Agência Internacional que classifica os países, estados e municípios,
na sua questão financeira, nos deu a classificação de AAA, 3As, alto nível de investimento, baixo nível de endividamento. Isso faz com que as instituições olhem para a cidade de São Paulo e façam a aprovação das solicitações de crédito, porque a cidade de São Paulo tem saúde financeira, capacidade de honrar os seus compromissos. Se tivesse quebrada, como tem muitas cidades aí, e o nosso país está quase quebrando, a gente, né, não teria condições de fazer essa operação se sustentar. Então, só queria colocar isso para vocês, porque é todo um conjunto de ações importantes. Quando a gente fez ontem lá a questão da nossa PPP, da concessão do Parque Campo de Marte, que vai abrir aqui, por quê? Que a empresa vai investir milhões de reais, porque ela sabe que na Prefeitura de São Paulo tem segurança jurídica. Aqui a gente está junto ao complexo do AMB. A empresa que a gente fez a concessão aqui já investiu 650 milhões. Irá investir mais de 1 bilhão de reais. Nós temos aqui o maior centro de convenções da América Latina hoje, porque a empresa que ganhou a concessão fez o investimento, e tendo o maior centro de convenções da América Latina, o que acontece? Muitas atividades, muitos congressos, muitas ações são realizadas nesse espaço. E a gente vai agora para a segunda etapa, aqui na frente, perto de onde tem um restaurante, nós vamos ter aqui a Arena AMB, que vai ser um grande complexo, que vai possibilitar, por exemplo, que a gente traga o NBA para cá. Hoje eu não consigo trazer NBA, porque não tem um espaço para eles jogarem. Mas a gente trouxe Fórmula 1, Fórmula E, Detal, UFC, NFL, muitos eventos na cidade que fazem com que a cidade gere emprego, gere renda. Mas, enfim, é um motivo de muita alegria a gente poder estar aqui, estar entregando esses ônibus. Lembrando que são ônibus com ar-condicionado, tomada USB, todos os itens, né, de tecnologia está sendo entregue aqui nesse momento dos 100 ônibus elétricos. E a gente fica feliz de poder ir avançando, de poder fazer aqui esse investimento de 213 milhões de reais na aquisição desses 100 ônibus, colocando mais ônibus de qualidade para a população de São Paulo. E, para concluir a minha fala, a gente está falando aqui de salvar vidas. Quando eu fui na fábrica, lá atrás, visitar a confecção, a fabricação desses ônibus, eu fiquei olhando e falei o seguinte: eu quero que todos os ônibus esteja escrito mais proteção ambiental e mais saúde, para cada um de nós e toda a sociedade paulistana possa entender a importância disso. Mais proteção ambiental, mais saúde, vai fazer com que as pessoas tenham menos doenças respiratórias, doenças cardiovasculares, vai poder viver mais, porque a gente tem um estudo que o C40 fez para mim, que eu solicitei, da quantidade de pessoas que morrem por ano só por conta da inalação dos gases que eram emitidos pelos ônibus a diesel. Então a gente vai nesse avanço de melhorando a nossa área de cobertura vegetal, ampliando a área de parque, ampliando as áreas de mata pública e também fazendo a substituição dos nossos veículos a diesel por ônibus elétricos, ou se tiver outra tecnologia não poluente, o importante é que não seja poluente. Muito feliz de estar aqui, parabéns para a nossa cidade, obrigado a cada um de vocês, motoristas, cobradores, pessoal das empresas, muito obrigado, que Deus abençoe muito a vida de vocês. A gente pensou também em vocês quando fez esse investimento, porque não vai ter barulho, uma melhor qualidade de transporte para vocês dirigirem e trabalhar, e a gente cuidar do nosso meio ambiente. Sucesso, um abraço, viva a cidade de São Paulo, entregue mais 100 ônibus elétricos na nossa cidade. Bom dia. Nessa semana do aniversário da cidade de São Paulo, que completa seus 471 anos no dia 25, no sábado que vem, a gente tem essa entrega importante para a cidade, que são mais 100 ônibus elétricos. Esses 100 ônibus elétricos, além de melhorar a qualidade do ar, porque não são poluentes, também vai melhorar muito a qualidade para os motoristas, para os cobradores, para os passageiros. Não tem barulho, é muito mais confortável, todos com ar-condicionado, com USB, com tudo aquilo que merece o nosso passageiro e os nossos profissionais do transporte. Mais qualidade, cuidando do meio ambiente, cuidando da saúde das pessoas. Queria aproveitar aqui e dar um destaque, acho que é muito importante. 64% da emissão de dióxido de carbono emitido na cidade de São Paulo são provenientes dos veículos que circulam em São Paulo. 7 milhões de carros, 1 milhão e 300 mil motos. 55% disso é proveniente do transporte, basicamente dos ônibus que circulam na cidade. E daí a importância da gente ter um foco para substituir esses ônibus a diesel, que são grandes poluentes, por ônibus não poluentes,
no caso hoje os elétricos é o que a gente tem de tecnologia disponível. A Prefeitura fez um grande trabalho com a sua equipe para poder viabilizar financeiramente esses ônibus com as operações de crédito com juros mais baixos, com carência, porque um ônibus desse custa basicamente 3 vezes mais do que um ônibus a diesel. Então é necessário que a gente tenha esse investimento. Mas no decorrer do tempo, obviamente que tem um ganho, porque o custo mensal de um ônibus a diesel é de R$25 mil para um custo de 5 mil do ônibus elétrico, portanto uma economia de R$20 mil. No ano, 240 mil, em 10 anos, R$2.400.000, que basicamente paga o investimento no ônibus. Então, é uma ação fundamental que não prejudica a saúde financeira da cidade, muito pelo contrário, e que vai ajudar demais nessa questão da nossa responsabilidade, do nosso compromisso com o meio ambiente, das mudanças climáticas, da sustentabilidade. Ano passado a Prefeitura conseguiu atingir a meta, né, de ônibus elétricos. Queria saber qual que é a meta desse ano. Quantos ônibus elétricos a Prefeitura deve atingir até o final de 2025? Olha, a gente tem sempre que falar de meta de ônibus elétrico, ponderando uma questão, Maju, que é o seguinte: a capacidade da indústria de produzir e da Enel colocar a infraestrutura, né? A gente chegou no momento de ter o recurso, mas não tinha ônibus produzido e não tinha condições de abastecimento, porque ainda não fazia infraestrutura. Aí não chegou a ter a capacidade de nos cobrar R$1,6 bilhão para fazer infraestrutura nas garagens. Então a gente está discutindo esse assunto com a Enel, trazendo outras alternativas de colocação de abastecimento nos terminais. A indústria começou a se movimentar para fazer a produção. O que acontece? Hoje a gente tem no orçamento desse ano R$2,5 bilhões está na peça orçamentária disponível para aquisição. Tudo aquilo que tiver de capacidade da indústria e de infraestrutura, a gente tem recursos para adquirir. Então a nossa meta é uma meta inversa, é adquirir tudo aquilo que for colocado à disposição no mercado com relação à fabricação e com relação à capacidade de infraestrutura. A gente deve conseguir esse ano colocar em torno de 600 ônibus. São 2.711 ônibus rodando na cidade de São Paulo com 10 anos ou mais. Como está a tratativa com a Enel a respeito da aprovação ou não, derrubar ou não o veto que o senhor fez sobre os ônibus a diesel, né? E já aproveitando a área de transporte, atualizando a questão da Transvolf, Upbus e nova presidência da SPT. Tá, vamos lá. Você tem razão, o nosso contrato estabelece que os ônibus possam circular na cidade com até 10 anos de idade. O que tem acontecido? Quando a gente optou por fazer as ações mais contundentes de colocar realmente em prática essa necessidade de substituir os ônibus a diesel por ônibus elétricos, a gente teve que tomar uma ação de proibir a aquisição de ônibus a diesel, para que forçasse a questão de colocar ônibus elétricos. E vamos ter então, como a indústria não teve capacidade de produzir o que a cidade precisava e a Enel não teve capacidade de fazer a instalação, a gente teve que autorizar que alguns ônibus tivessem mais de 10 anos. Agora, tem uma coisa importante: se eu autorizasse colocar um ônibus a diesel, isso queria dizer o seguinte, que a empresa ia adquirir um ônibus, ele poderia ficar 10 anos. Então a gente entendeu que é melhor para a equação financeira e principalmente para o meio ambiente, para os motoristas, para os passageiros, de que a gente pudesse ter o ônibus até com 11, 12 anos, porque não é algo fora do padrão. A média do Brasil são 15 anos, aqui que a gente tem 10 anos, que a gente pudesse ficar um pouco mais de tempo, mas que ele substituísse esse ônibus por um ônibus elétrico. Então é uma ação importante, né, que a gente está tendo muita compreensão, ainda mais você que é um grande especialista dessa área, né, uma das pessoas que mais conhece desse tema, que eu conheço. Você há de concordar comigo que a gente é melhor ter um ônibus 2 anos a mais sendo utilizado, mas na sua substituição vir por um ônibus elétrico com uma maior qualidade. Com relação à Upbus e à Transvolf, dia 27 é o último dia para ir. Eu até havia me equivocado, achando que o prazo era dia 24, mas a procuradora me corrigiu. O último prazo é dia 27, segunda-feira, que eles têm um prazo para apresentar a defesa sobre o início da caducidade. Eles apresentando a defesa, vai ter uma análise. Ontem eu conversei com o secretário Celso para que a gente possa ter agilidade nessa avaliação, junto com a Procuradoria, junto com o secretário Gilmar, a SPTrans, e a gente desse uma resposta muito rápida para a sociedade. Então eu imagino, né, sem querer pressionar aqui a minha equipe, meu time, mas eu pedi a eles que pudessem, durante a própria semana que vem, se não for atrapalhar
o trabalho deles, para não fazer nada atabalhoado, fazer uma boa análise dos documentos, mas dentro das condições de boa análise do documento, se eles pudessem me apresentar na própria semana que vem, até sexta-feira, o resultado, para ver se a gente decreta ou não a caducidade, né? Então, da nossa parte, estamos agindo, correndo, existem os prazos legais, e a gente precisa cumprir os prazos legais, todo o direito à ampla defesa, senão a gente vai acabar tendo um problema lá na justiça. Então, Novo presidente da SPTrans, o secretário Celso Caldeira me trouxe alguns currículos. Eu vou ser sincero que eu acabei não tendo tempo ainda de ver, né? Mas eu estou analisando, eu devo decidir semana que vem. Prefeito, aí dessa mobilidade, o senhor está falando todo dia sobre essa batalha judicial com a 99, agora a Uber também falando que vai entrar no serviço. Eu queria saber no Legislativo, Marcelo Messias, vereador do seu partido, vê um projeto atrelando a retomada do serviço à diminuição da mortalidade. O senhor está de acordo com esse projeto? Foi conversado com o senhor? E já outros vereadores da base enviaram outro projeto querendo permitir, regulamentar esse serviço. Como o senhor vê os dois projetos? Olha, primeiro a gente precisa fazer uma análise e saber separar quem está preocupado com a saúde das pessoas, preocupado em diminuir óbitos, e quem está preocupado em ter seguidor e curtida. É muito claro, é muito nítido, só você ver o perfil das pessoas, né? Está muito claro ali quem tem responsabilidade e quem é irresponsável, que está atrás de curtida e de seguidor. O projeto do vereador Marcelo Messias é um bom projeto e estabelece que só pode ter essa regulamentação quando a gente chegar no número de óbitos no trânsito em 4,5 por 100 mil habitantes. E eu acho que aí vai ter que voltar num assunto importante que aconteceu em 2023 e qual foi? A análise técnica da questão. Em 2023 constituiu-se um grupo de trabalho onde estava lá presente pessoas do transporte, da mobilidade, da saúde, as empresas, a Uber, a 99 participaram e o relatório concluiu que pela complexidade da cidade não era possível ter, porque iria aumentar o número de acidentes e de óbitos, né? Então, se a gente tiver lá na frente uma situação onde a gente saia, hoje estamos com índice mais de 7 por 100 mil habitantes, né? Há 2 anos atrás era 6,5 por 100 mil habitantes, então está aumentando o número de óbitos. A gente precisa ter muita responsabilidade de tratar do tema. Entre o do Marcelo Messias e dos outros que estão atrás de curtida e de seguidor, obviamente do Marcelo Messias, mas acho que tem que passar, se for aprovado, quando eu for sancionar ou vetar, a minha análise vai ser com a minha equipe, saber se aquilo pode caminhar, tendo em vista essa nossa batalha para poder salvar vidas e evitar acidentes da cidade. Perfeito. Em algumas cidades do mundo, Lima, por exemplo, você tem um tuk-tuk que não funciona no centro expandido, mas funciona dentro de bairros, ele não pode sair daquela área de bairros. Aqui na cidade, o número de acidentes é muito maior no centro expandido, na marginal. O senhor considera a hipótese de autorizar o Uber Moto, o 99 Moto, em bairros específicos onde há falta de transporte público, ou o transporte público não é em número suficiente para levar as poucas pessoas que precisam fazer deslocamentos pontuais, e aí a moto, que é o modal mais barato, serviria? O senhor considera essa divisão regional da cidade, para onde pode e onde não, a partir de estudos, por exemplo? Olha, a posição da Prefeitura de São Paulo não é uma posição opinativa. A nossa posição é uma posição baseada em dados concretos. O estudo que foi feito em 2023, esse que eu acabei de comentar, que participaram setores do transporte, da saúde, da mobilidade, a 99 e a Uber, o relatório diz que o tuk-tuk seria uma das opções, porque o que eles têm de estudo é de que esse tipo de transporte causa menos acidentes, as pessoas estão mais protegidas, né? Então eu não estou assim fechado para nenhum tipo de conversa ou de abertura. A única coisa é o seguinte: hoje o transporte passageiro na moto hoje não é possível na cidade, porque está aumentando muito o número de acidentes e de óbitos, né? É só uma questão de salvar as vidas. Então eu entendo a necessidade que tem os motociclistas de trabalhar, né? Mas a gente precisa agir dentro de um contexto da nossa civilidade, de ter uma ordem e regras. E as normas e as regras existem para isso, né? Para que a gente possa viver em civilidade, viver, né, em harmonia e preservar a vida e a saúde principalmente. Agora, estou aberto à discussão. O que a gente tem visto, hoje eu vi 2 artigos importantes publicados inclusive no UOL, até do Sakamoto, que traz um pouco, nos elucida um pouco o que está de fato acontecendo.
né? A gente tem muita convicção, a nossa procuradoria é uma procuradoria muito competente. Eles não podem estar operando, nem a 99 nem a Uber, né? Então eles ficam fazendo com que vocês, eu tenho visto, eu vi ontem na Jovem Pan, o Ceni fazendo uma entrevista, as pessoas falando, olha, mas tem uma lei federal que pode, um decreto que não pode. Não é isso. A lei federal não fala que pode. Não fala, não diz isso. Mas eles estão batendo nessa tecla e está quase que meio que contaminando vocês, né? Não pode. Né? O artigo 11 é muito claro. O trecho que fala que pode, as decisões do STF que fala que pode, fala de transporte por aplicativo, não fala do transporte de passageiros de moto por aplicativo. É muito diferente, né? Então, enfim, por que eu comentei isso? Porque a gente tem duas coisas distintas. Uma questão de legalidade. Não pode. Independente de qualquer situação, não pode. As ações judiciais. Né? Ontem eu vi na entrevista do Ceni falando, mas a prefeitura perdeu. Não perdemos nenhuma ação. Nós ganhamos todas as ações, não teve nenhuma que a gente perdeu. Aí existe só também uma narrativa de interpretação. Quando a gente entrou com a ação na justiça para solicitar 1 milhão por dia de multa, mais 50 milhões de danos materiais e morais, o juiz ele não indeferiu, ele só não concedeu liminarmente. Vai para julgar o mérito. Então eles estão falando, o juiz não deu, perdeu. Não, nós não perdemos. Se ele tivesse indeferido de pronto, aí teríamos perdido, né? Entraram com a ação de inconstitucionalidade. O PSOL entrou com a ação de inconstitucionalidade, uma DIN, para dizer que o meu decreto de 2023 não teria validade. Ontem o juiz decidiu que não concedeu o pedido de inconstitucionalidade. Portanto, o decreto está ativo. Quer dizer, todas as ações jurídicas estão a favor da Prefeitura de São Paulo, demonstrando que estamos certos. Bom, esclarecido isso, né, espero que a gente possa ter isso como responsabilidade de vocês, que vocês têm essa grande responsabilidade boa de comunicar à sociedade, né? Vamos para a segunda etapa. A segunda etapa é questão de segurança da saúde das pessoas e da vida, né? Em 2023, 403 mortes. Em 2024, 483 mortes. É óbvio que a gente está numa situação de aumento do número de acidentes e de óbitos e que tem aumentado e causado precisamente por isso. Pela primeira vez, olha, isso é um dado importante e é a primeira vez que eu comento. Saíram os dados agora do InfoSiga. Pela primeira vez, o número de mortes por acidente de moto superou o homicídio. Pela primeira vez na história. Então, a gente está falando de duas coisas muito sérias, né? Uma que é questão de acidentes e vida, e a outra que é uma questão legal, de uma empresa, né? Agora duas empresas, que diz respeito às normas, diz respeito a decisões judiciais, que eu acho que é bastante sério, tanto quanto é sério essa questão da gente estar trabalhando para poder preservar a saúde das pessoas e salvar vidas. O STF deu ainda aquele prazo de 15 dias para a PGM se manifestar, né? Hoje cedo a gente entrou em contato com a prefeitura e a PGM disse que ainda não foi intimada, a prefeitura não foi intimada, mas que quando for tomará as medidas que considerar cabíveis, né? Queria entender qual é a expectativa do município, que tipo de medida será tomada e se de fato não foi intimada ainda. Não, a gente teve a intimação do ministro Alexandre lá atrás, né? A gente respondeu dentro do prazo. Para essa notificação, o ministro deu prazo para o advogado-geral da União, 15 dias para ele responder. Então não cabe prazo para a prefeitura nesse momento, né? Mas aproveitando a tua pergunta, você vê, eu tenho comentado isso, né? O muro que foi feito lá no ano passado, maio do ano passado, substituiu um tapume que não tem confinamento, é um lado para poder proteger da rua, né? Porque passa carro, as pessoas estão ali em situação de efeitos sobre drogas. Todos os outros lados são abertos, não existe nenhum confinamento. Ressaltando, maio do ano passado, não é nada recente, as pessoas, o PSOL e esse Craco Resiste, mobilizar o STF, o ministro. Agora o ministro tem que mobilizar a Advocacia Geral da União, a Procuradoria Geral da União, por conta de algo que não existe o menor fundamento, né? Não existe nenhum confinamento, não existe nada. E a gente está deixando de falar que reduziu em mais de 70% o número de usuários naquele local, que eu estou com mais de 2.500 em tratamento, que a gente conseguiu levar para tratamento, que a gente está trabalhando e estamos avançando para vencer essa guerra, né? E em vez das pessoas se preocuparem em salvar as pessoas, estão preocupadas em fazer uma política suja e baixa de oposição a mim, criando uma história de um muro, né? É triste a gente ver, todo mundo é tão culpado, tem tantas atribuições, mobilizar o STF, agora o STF sendo obrigado a mobilizar a Procuradoria-Geral da União. Se o STF acatar essa ação, já tem um plano da prefeitura para reorganizar o... Não vai acatar, imagina, vai acatar o quê?
Essa hipótese não é possível. Aí a gente... Aí, pelo amor de Deus, né? Aí tem que pegar e eu dar minha cadeira para as pessoas. Porque se eu estou lá tirando pessoas, eu estou lá com a equipe da saúde, eu estou com a equipe da assistência social, nós estamos trabalhando para recuperar as pessoas. Né? Esse muro está lá desde maio do ano passado, não existe nenhum confinamento. Eu mandei fotos, vocês filmaram. A Globo ficou 1 hora lá com o helicóptero lá filmando, que graças a Deus mostrou lá que o muro não confinava ninguém e que o número de pessoas é muito menor. Agora, mandarem derrubar o muro, aí não é possível. Aí eu até prefiro não comentar, né, tal absurdo que vão cometer. Não existe a menor hipótese disso. Não existe isso. Aí não existe... Bom, eu nem vou comentar porque não vai acontecer. Porque seria algo tão absurdo, né, que as pessoas vão estar realmente preocupadas em fazer política. Né? Eu ganhei a eleição. Eu tive 3.393.000 votos, 110. Eu sou eleito. Né? Então eu não me cogita essa possibilidade. Não tem a menor cabimento. Tem uma última pergunta, né? O laudo provisório que foi dado para a final da Copinha, ela considera que, pela Prefeitura, que o público estará somente sentado. Foi o item colocado lá. Coloca também que é um evento de família e não um jogo de futebol entre dois grupos com histórico de rivalidade. Afinal, é entre São Paulo e Corinthians. A última vez que teve um clássico no Pacaembu em obras, ainda que as obras elas continuam, ainda que seja num espaço diferente do estádio, é um clássico, considera que não é um clássico na hora que foi dada a licença. O São Paulo quer jogar no Morumbi. Queria que o senhor dissesse como que entende isso e se a Prefeitura também assume o risco de fazer um clássico num estádio que não está completo. Você fala do Pacaembu? Sim. Não, tá, viu, Demétrio? Eu tenho muita confiança na minha equipe, foram feitas várias vistorias. Lá é para 25.500 pessoas, foi dada uma licença para 20 mil pessoas, né? Demonstrando inclusive uma cautela, não tem nenhum problema. Tem o ABCB, o auto de vistoria do Corpo de Bombeiro, está válido. A gente já teve situações lá deles quererem fazer eventos lá e a Prefeitura proibiu porque não tinha segurança, como o show do Roberto Carlos alguns meses atrás. Estou bastante tranquilo que a Prefeitura não iria fazer uma autorização. E outra coisa, quem acompanhou isso ali de perto foi a secretária de licenciamento, a Beth França, né? Que é uma funcionária de carreira, uma pessoa altamente respeitada, professora, universitária, que tem um nível de responsabilidade enorme com toda a nossa equipe. Então, se a Prefeitura der autorização, você pode ter certeza que está tudo... Lógico, pode acontecer acidente em qualquer lugar, né? Mas se for por conta da infraestrutura, com certeza não. Tanto é que eu vou estar lá. Vou estar lá, torcendo para os dois ainda. Vou torcer para o São Paulo e para o Corinthians. Prefeito, você sabe se tem uma previsão de manifestação da Polícia Civil sobre a queixa-crime de retorno? Se vai abrir inquérito ou não? Abriu? Ela falou que já entrou e já com extensão para o... Mas entrou com um pedido para abrir, né? Mas e para a polícia realmente instaurar um inquérito para começar a investigação, tem algum prazo? Olha, o que eu tenho de informação, porque eu liguei hoje para o doutor Arthur Jean, que é o delegado-geral, e para falar do doutor Arthur, a gente enviou para vocês a notícia crime sobre a 99 e a gente cometeu um erro porque o endereço a 99 está errado, está com o endereço de Osasco e eles ficam aqui na Paulista, né? E aí aproveitei e falei, como é que tá? Ele falou, não, recebi, agora a gente vai dar prosseguimento e... Curioso, né? Falei, quais deverão ser os próximos prazos? Ele falou assim, chamar os responsáveis para depor, para a gente entender, né, deles o porquê dessas ações. Então, o que eu escutei hoje do delegado Arthur Jean, uma ligação por telefone, foi de que eles irão chamar os diretores, né, os responsáveis pela empresa 99, e hoje eu apresento da Uber, que a gente não tinha feito da Uber ainda, né? Então a gente protocola hoje da Uber. Então a informação que eu tive hoje do delegado-geral Arthur Jean é de que eles irão intimar os responsáveis diretores para prestar esclarecimento na delegacia.